Olá, olá pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui à live de lançamento do 5R Index, Índice de Transparência Ativa, uma inovação muito esperada por nós todos que trabalhamos e pelo mercado, já que a transparência é algo tão prometido. Esse aplicativo, acoplado ao manual de compliance para a comunicação corporativa, ele se compõe de uma metodologia de avaliação, uma métrica própria e um indicador para a aferição da transparência. Eu sou Manuel Marcondes Neto, cofundador do Observatório da Comunicação Institucional. Obrigada, queria agradecer o convite, Marcondes, professor Marcondes, Rô, muito obrigada. Bom, acho que eu vou contextualizar um pouquinho, né? Afinal de contas, o professor Marcondes já na oratória dele foi tão fantástico. Hoje a gente está vivendo em um mundo completamente ambíguo, né, incerto, e a gente quer o quê? Quer segurança. E a gente consegue isso dentro das organizações através da governança corporativa, né? O compliance, o qual eu acredito ser o compliance real, né, é o compliance humanizado, tanto que eu tenho escrito alguns artigos sobre o assunto dentro do observatório, porque o compliance, apesar de que hoje, atualmente, quem trabalha com compliance é mais a parte jurídica, o compliance não é jurídico. O compliance são pessoas. Compliance é a empresa como um todo. Compliance é ser, como você mesmo falou, Rô. Você é íntegro, você é ético. E a partir do quê? Dos seus valores, de suas crenças e da sua formação familiar. Então, o compliance está muito mais ligado à educação do que à parte jurídica. Por que veio à tona a parte jurídica? Porque meados de 2014, com toda a história da Lava Jato e a necessidade da implementação da lei anticorrupção, isso virou uma vertente muito mais jurídica. Então, como que a gente vai conseguir fazer todo esse mecanismo para passar para os stakeholders essa transparência? Eu acho que a ferramenta ela vem como um diferencial completo, inovador e estratégico para dar suporte a toda essa decisão de investimento de fundos. E aí eu lhe falo, a governança não é apenas algo para empresas grandes, para empresas listadas em bolsas, de jeito nenhum. Governança para qualquer empresa, até aquela startup, inclusive aquelas startups que querem, né, um investidor, querem alavancar e querem crescer. Então, eu vejo a ferramenta, inclusive, como algo que vai proporcionar que a empresa, que seja pequena, consiga se diferenciar no mercado e consiga adquirir algum investimento para que consiga ir prosperar. Bom, a Marcela é a âncora da história do compliance. Ela mencionou os escândalos, né? E a gente pensa nas crises de imagem pública que nós temos acompanhado, que têm sido causadas a partir de vazamento de uma foto, de uma gravação, um documento, aí aquela empresa que se diz toda certinha, a gente descobre que não é. Agora, nesse processo de desenvolvimento, me sugeriram que eu procurasse Brasília, procurasse um deputado, procurasse um legislador para propor uma nova lei, uma exigência, para que eu conseguisse colocar essa tecnologia como uma obrigatoriedade. Num dos cases, um dos nossos pilotos foi no Sul. Eu estive lá numa reunião de empresários e, quando eu contei essa história, uma empresária levantou e disse: mais uma coisa para eu ser obrigado a fazer? Então, eu acredito que não é a área pública, embora a área pública tenha que ser transparente pela sua própria natureza, eu acho que quem vai sair na frente são as empresas privadas. As empresas privadas querem se dizer transparentes e elas precisam de um parâmetro para poder se dizer transparentes de acordo com o quê? Senão vira uma promessa vazia, muito subjetivo, algo muito subjetivo.
a questão da comunicação institucional, que é digamos, o DNA do observatório, é uma questão é um problema lusófono, problema na lusofonia. Né? Os países que se comunicam em inglês, o cidadão comum, o cidadão mesmo com baixa escolaridade, ele sabe diferenciar o que é uma comunicação institucional de uma comunicação mercadológica. E aqui no Brasil, nós aqui presentes, os que são brasileiros, sabem dessa dificuldade. Né? Nosso modelo, que vigorou durante 50 anos, colocou o principal jornalístico do país entre duas novelas. Então, o cidadão comum ele acabava confundindo o que é personagem, e o que é produto e o que é governo. Nós estamos mergulhados em comunicação, por isso é tão importante a media literacy, né? Desde a criança, a gente saber ver uma propaganda, saber o que é persuasão, o que é um conteúdo persuasivo dentro de um conteúdo aparentemente de divertimento. Nós temos aquelas 4 célebres funções da comunicação do David Berlo, né? Educar, informar, divertir e persuadir. Essas 4 funções elas se combinam nos conteúdos. E nunca se falou tanto a palavra narrativa. Esse termo, na academia, ele entra pela via do jornalismo. Né? Isso vem das teorias do jornalismo. Isso não havia, isso é relativamente recente, eu diria que é talvez alguma coisa de 20 anos para cá, ou um pouco menos até, e é curioso porque o publicitário sempre teve que criar histórias. Então, o storytelling tem um pé na propaganda. O Relações Públicas também teria que preparar a história para tentar cavar, e para usar o termo dos jornalistas, emplacar o seu assunto naquele veículo. Mas é curioso que a narrativa, vindo pelo lado do jornalismo, ela tem se distanciado um pouco dos fatos e ficado muito apegada à opinião. É muito saudável que os meios de comunicação tenham opinião e se posicionem. Né? Isso é muito saudável. E a gente, como cidadão, faz as nossas escolhas de consumo. O que é que eu vou ler? Quem é que eu escolho? Quem é que faz a minha cabeça? Enfim, todo mundo sempre teve seus jornalistas, suas funções prediletas. Isso continua sendo, nós estamos na era da curadoria, isso é um termo também que a gente vê muito aparecer, uma era de curadoria, onde as pessoas têm que escolher o que vão consumir, porque, e sobretudo quando a gente vê a quantidade de pessoas que se informa pelas redes sociais, né? Até pelos aplicativos de mensagens, e que podem vir ali as informações mais fora de contexto, ou falsas mesmo. O fenômeno das fake news, só para terminar, 2 jornalistas que vieram trabalhar conosco em 2017 propuseram que nós discutíssemos fake news. Nós tínhamos, no nosso nascimento, lá em 2013, 2 causas, transparência ativa e a comunicação pública. Essas 2 colegas, jornalistas de São Paulo, vieram para o observatório e queriam debater fake news. Como nós somos uma sociedade educativa, com ata, pauta, a gente não pode resolver as coisas assim. Nós fizemos uma reunião, uma assembleia para debater se a gente ia tratar desse assunto. E nós resolvemos que sim, pela criação de 2 novas causas pelas quais lutar: o jornalismo responsável e a propaganda com ética, porque as fake news abalam não só o jornalismo, mas também a propaganda, porque as notícias falsas ou falsas notícias, elas circulam como se notícias boas fossem
e elas são impulsionadas, que é a palavra muito ruim para que se adotou, como se propaganda fossem. Em inglês, é melhor. No Facebook, você faz um promote. Você clica no promote. Então, é mais claro que você está ali colocando dinheiro para convencer alguém, não só de comprar o seu carro velho, mas talvez de comprar suas ideias velhas. Eu acho que tudo isso, tudo que a gente está falando, vem em algo que é a causa raiz de tudo, que se chama educação. Né? É tão simples. A partir do momento que a gente consegue educar as pessoas de maneira ética, gente, a gente tinha antigamente uma matéria que se chamava cidadania dentro das nossas escolas. Onde está essa matéria? Como que a gente educa nossos filhos, nossas gerações, sobre cidadania, se não for eu? Se não for eu dando o exemplo. Então, a gente tem que trabalhar com uma via dupla aqui, obviamente, nas escolas, mas também dentro das organizações, através de educação corporativa, com ética, integridade, cidadania, colaboração, cooperação, que são valores os quais são inerentes ao ser humano. O ser humano, ele é, na essência, tudo isso que eu falei. Então, a partir do momento que a gente consegue trabalhar muito bem esse lado, as fake news elas vão começar a não existir mais por dois motivos. Primeiro, porque a pessoa vai fazer com que pense, não faz sentido fazer fake news, porque ela não é verdadeira. E segundo, a pessoa que vai ver a fake news vai dizer, não, isso aqui realmente é uma fake news, não tem por que eu dar atenção a isso. Só que a gente está passando por um período, uma era, me assusta até, né? Tão globalizada que o acesso à informação ela é muito rápida, ela é muito fácil e ela é muito rasa. E aí entra o que o Marcondes falou, as pessoas elas têm preguiça de procurar as informações. Antigamente, para procurar alguma coisa, eu tinha que ir na Barça procurar e fazer minha pesquisa, que demorava super tempos, né? Eu ia ter que ir no dicionário. Isso demanda o quê? Tempo. Hoje, em 5 segundos, já tenho a resposta. Então, o que é mais fácil? Eu ver as informações, as notícias via WhatsApp, né, aplicativo ali do celular, ou eu procurar realmente olhar um jornal de circulação, um jornal com jornalistas sérios? Muito mais difícil. Entende? Então, assim, a gente tem que trabalhar a mudança do mindset e começa com a educação. A gente tem que entender que jeitinho brasileiro não é mais tolerado. É muito, muito simples. Hoje, a gente precisa entender que, a partir do momento que a gente tem um propósito claro, a gente tem que ter pessoas que estejam também, que tenham esse objetivo de vida, do propósito, que tenham valores iguais, o que vai dar o quê? Confiança dentro de uma organização. Você vai gerar o quê? Uma segurança psicológica, né? E a partir do momento que você dá essa segurança psicológica e confia naquele seu colaborador, você, inclusive, nem precisa tanto trabalhar o compliance dentro da empresa. Porque é o que eu falo, se eu tiver que ter que rever o que meu funcionário está fazendo para ver se ele está me roubando, ele não tem que estar ali. Eu tenho que ter total confiança nele. E assim as coisas ficam mais leves, você consegue delegar e você consegue ir muito mais rápido. E você também tem que trabalhar da seguinte forma: a tolerância, para mim, ao meu ver, a pessoa erra sim, errar é humano, faz parte. Só que ele está errando tentando o quê? Tentando melhorar, tentando inovar, tentando se diferenciar, que é o que a gente está buscando aqui dentro dessa era tão complexa que a gente precisa se diferenciar, precisa ter alguma coisa de inovador. A partir do momento que você fala, eu errei, sim, admito. Por quê? Porque eu estava tentando acertar. Então, a gente tem que ter um coeficiente de adaptabilidade muito alto, né? A partir do momento que você confia nas pessoas. Pessoas, gente, empresa é igual a gerir uma família. Pensa como que você faz para educar seus filhos, é a forma com que você vai gerenciar os seus liderados. É interessante porque o lema do observatório é empresas melhores, mundo melhor. Você traz duas palavras fundamentais, confiança e tolerância,
a segunda palavra, muito pouco presente. Eu fiz um artigo recente no Observatório falando da insuficiência, na minha visão, do ESG. Eu acho que o ESG é insuficiente e a confiança é alguma coisa que eu sinto falta. E você ainda trouxe uma outra, numa era de cancelamentos, que é a tolerância, que é realmente um avanço civilizacional, educacional, enfim, de convívio, que nós poderíamos melhorar, e todos nós, como profissionais, como seres humanos aqui, queremos o bem, queremos a melhora. Enfim, já há um prêmio de transparência concedido pela ANEFAC, Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, em São Paulo, anualmente, um troféu Transparência. Só que essa transparência é o que isso me dá a oportunidade de falar um pouquinho do que é transparência ativa. Né? Eu considero essa premiação, por exemplo, esse ranking, que é notório, é de uma instituição sólida, de 1954, da mesma idade da ABRP, mas eu chamo de transparência passiva. Quer dizer, você atender a lei e as normas contábeis. E o que eu proponho, justamente como uma tese de fundo nessa auditoria funcional da comunicação organizacional para a aferição do índice de transparência ativa, um avanço, porque você obteria uma transparência sem que ela fosse solicitada. Quer dizer, hoje, quando alguém pede para você uma informação e você diz, olha, vai buscar lá, eu publiquei, está lá no arquivo, você joga a responsabilidade de encontrar a informação em quem está pedindo. Então, isso eu chamo de transparência passiva. Na transparência ativa, você você atua de forma que, de fato, é um pano de vidro, é uma parede de vidro. Eu olho para a organização e vejo lá dentro, sem eu precisar fazer pedido com base na lei de acesso à informação e esse tipo de coisa. Obrigada a você, professor Marcondes. É uma extrema honra estar aqui, podendo debater com pessoas tão de alto nível. Eu ainda estou engatinhando nesse mundo acadêmico e queria dizer que estou muito feliz em saber que você, de alguma forma, vai proporcionar uma melhoria para esse mundo que a gente vive, né? Porque essa ferramenta ela vem para nos dar mais apoio e suporte para que o mundo se transforme, para que a gente entenda que a gente precisa sim ser transparente, sim ético, né? E o meu propósito de vida ele é muito claro. Eu estou aqui nesse mundo para deixar um mundo melhor para os meus filhos, para as pessoas. E eu faço isso através do desenvolvimento das pessoas, através da minha fala e da minha escrita. E eu sei que você está fazendo aí também através da sua ferramenta. Gratidão por estar aqui nesse momento, dividindo esse momento comigo.